forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Olá, sejam muito bem-vindos ao E aí, quer construir? Isso mesmo, você não está no canal errado e eu sou Janete Caete e hoje, sim, você vai acompanhar uma inversão de lugares e hoje o nosso querido Luiz Diego, que é o âncora deste programa, hoje ele passa a ser o nosso entrevistado. Por favor, abra as câmeras para que você possa acompanhar Luiz Diego aqui, sim, hoje como entrevistado. Então, Luiz Diego, primeiramente, feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, né? Esse é o primeiro programa de 2025 e para aqueles que já te acompanham aqui no seu canal e no seu videocast, vamos trazer um pouquinho dessa retrospectiva de 2024, de todo o seu projeto de comunicação e também da sua vida pessoal, trazer um pouquinho para o seu telespectador, para todos que acompanham você aqui no E aí, quer construir? Tudo certo? Maravilha, vamos lá. Seja muito bem-vindo ao seu programa. Valeu, obrigado, seja também. E para mim, muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar conduzindo esse programa no dia de hoje. Para começar, me fale um pouquinho, quem é Luiz Diego? Então, Janete, primeiro é uma satisfação, né, tê-la aqui no nosso programa. Para quem não sabe, a Janete é minha professora, tenho o orgulho e a honra de tê-la como professora, faço rádio e TV e tenho a Janete como minha professora e falei para ela desse projeto de poder ser entrevistado por ela para poder apresentar para você um pouco de mim, já que eu trago sempre convidados aqui e apresento os colegas para quem está nos assistindo. E quando eu falei, ela de pronto aceitou o convite e desde já muito agradeço de coração você ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, a casa é sua. E falando um pouco quem é Luiz Diego, né? Então, quem é Luiz Diego, né? Então, comecei com 12 anos trabalhando, né? Sempre gostei de trabalhar. Com 12 anos eu comecei a lavar prato e copo, ganhando R$20, né, na época, para poder ter meu dinheiro. E, pô, Diego, você necessitava tal. Não que minha família fosse necessitada, graças a Deus nunca foi. Se eu falasse também isso aí, eu estaria mentindo. Mas eu sempre gostei de trabalhar. Comecei com 12 anos trabalhando, lavando copo e prato. E daí surgiu uma oportunidade de estudar jornalismo, na época lá em Recife, né? E não cheguei a me formar até então, né? Eu tocava em banda, né? Também quem não sabe, não conhece, tocava cavaquinho em banda. Então, era conhecido como Didi do Cavaco, na época. Arrasou. E aí, surgiu essa oportunidade de ser jornalista, mas sempre tive um sonho guardado no coração de ser engenheiro. Sim. Então, de lá para cá, estudei jornalismo, depois vim para cá e estudei engenharia civil. Certo, mas em que momento, nos localize no tempo e no espaço, em que momento a engenharia, de fato, foi uma realidade na sua vida? Então, o despertar disso aí começou... Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 10 anos, né? Então, com uns 12, 13 anos, ela conheceu um rapaz e se envolveram e ele era engenheiro civil. E eu via como é que ele chegava lá com o capacete, gostava de botar o capacete na cabeça, tal, aquela coisa de menino mesmo, de criança. E via como é que era aqueles projetos, não entendia nada, né? Ficava olhando assim, pô, eu quero ser engenheiro um dia. E eu sempre ficava desenhando, né? Brincando, fazendo os desenhos. Eu olhava as plantas baixas e falei, pô, vou ser engenheiro, vou ser engenheiro. Eu ficava desenhando, ele falou, ai, esse menino tem futuro aí, ele vai ser engenheiro mesmo. E ficou aquele negócio de criança, aquele sonho de criança, adormecido. E aí o vai e vem da vida, né? Leva a gente por caminhos totalmente diferentes, opostos. E aí fui estudar jornalismo. Sim. Em Recife, nada a ver, área de comunicação, né? Mas é porque eu tocava em banda. Toda vez que tinha uma entrevista de banda, quem era o entrevistado? Eu, porque o pessoal tinha receio de câmera, tá, aquela vergonha, e eu sempre fui mais desenrolado nesse sentido. Então, fui lá partir para jornalismo. Só que tem aquele negócio que você não se identifica, né? Sim. Tem aquele negócio que você se perguntando, é isso que eu quero? É isso que eu vou querer para o meu futuro? E fiquei com pena de Ilhambon, né, também, que eu ia tomar o lugar dele, né, se me formasse. Ele tinha 3 filhos, estava recém tido os filhos, eu falei, vou tomar o lugar do Ilhambon, eu não quero isso para deixar o rapaz desempregado. E aí eu fiz engenharia, né, fiz o vestibular, despretensioso, fiz, quando eu passei, minha mãe falou, e aí? Eu estudava em Recife e não tinha muito amigo, né, foram aqueles amigos que eu fiz naquele tempo lá, quanto estudante. Eu falei, minha mãe, então vou para aí, vou voltar e vou estudar.
Engenharia. Comecei a fazer engenharia e desde então não parei mais, sempre estudando, sempre gostando de fazer pós-graduação. Já fiz pós-graduação em construção sustentáveis, em projetos, em BIM, um bocado de coisa aí, e várias extensões também ao longo Perfeito. dos anos, né? Mas vamos começar a entrar na sua vida na engenharia e nos conte, né? Qual foi, nos conte como foi suas experiências em obras, principalmente fora do estado. Então, todo engenheiro naquela época que eu me formei, né, que era o boom da engenharia, né? Não que seja muito longe assim, que eu também estou tão velho não, tenho alguns cabelos brancos, mas são experiências do sol, né? Que eu fico brincando até que eu sempre brinquei. Eu falei, pô, o engenheiro que não tem o casco queimado não é engenheiro, de fato, é aquele cara que fica dentro do escritório. Então, o engenheiro, de fato, nato, raiz, é aquele que vai para o campo e que mete a bota na lama mesmo. E eu sempre fui esse cara. Eu sempre gostei de estar dinâmico dentro de obra, de conhecimento. Desde a época de estágio que eu sempre Sim. fui aquele cara piolho de carrapato de... Eu falava que era carrapato de mestre de obra. Porque para você aprender, você tem que ser com as pessoas que sabem mais, né? Então, o mestre de obra para mim foi uma escola, né? Dentro da parte de conhecimento técnico, né? Da Sim. vivência em si. E quando eu me formei na época, né? Tinha 5 propostas de engenharia para poder ir para umas empresas aqui de engenharia e, como sempre na vida, eu escolhi a pior, né? Porque a vida a gente sempre tem que aprender no pior. Então, peguei a pior empresa, trabalhei aqui em Aracaju. Daí, não me identifiquei bastante na empresa que eu fui estagiário, que na época que eu me formei. Ele, Diego, eu tenho aqui para poder você trabalhar em Feira de Santana. Eu falei, vamos embora. Falei, então... É tudo novo, né? Então, assim, o cara que, tipo, tinha saído, obviamente, para morar em Recife, tava com um casco já de morar fora, sozinho, saber o quanto você pode gastar por mês, que ganha pouco, né, na época de estudante de jornalismo. E aí comecei a trabalhar fora. Então, minha primeira era para ser em Feira de Santana, não foi em Feira de Santana, me mudaram, colocaram em Sobral, no Ceará. Nossa Senhora, bem perto. Né? E na sombra fazia 40 graus lá, à noite. Eu fico brincando, a sombra à noite, 40 graus. Uma cidade lá quentíssima, fiz obras complexas, obras industriais, né? Obra de nível industrial. Então, assim, já comecei já com obra industrial. E foi um aprendizado grande, né? Fiz fábrica do zero também, da terraplanagem até a edificação já pronta. Já fiz plataforma em oceano. E aí, isso aí foi na Bahia, já fui morar em Minas. Bom, rodei um bocadinho, porque assim, quando você se forma, você não pode estar escolhendo. Perfeito. Né? Infelizmente, o mercado hoje não está do jeito que antigamente era. Então, hoje está difícil. Hoje, a primeira oportunidade que você tiver, você vá. Antes, você podia escolher. E o que pagava mais era você trabalhar fora, entendeu, Janete? Perfeito. Mas me fale, né? Diante de toda a sua carreira e toda a sua trajetória enquanto engenheiro, qual foi sua obra mais desafiadora? Então, ao longo dessas aí, eu poderia citar algumas. Mas bem específico, assim, foi um hotel. Lá em Salvador. Mandar um abraço aqui para Manuel, que eu sei que vai assistir a gente, que ele já falou para mim, falou, Diego, gostei lá do seu podcast e até vou ter que convidá-lo, porque é um empresário nesse ramo, não só hoteleira, mas também de construção, faz bastante obra. Então, essa obra de Manuel foi muito, para mim, desafiadora. No qual sentido? A gente tinha lá uma edificação num espaço bem confinado. Uma avenida muito movimentada. Quem conhece Salvador sabe como é que é ali o bairro da Pituba. Em cima de uma duna, que é uma areia solta, né? Você pega um tipo de material solto, que eu faria uma edificação de 10 pavimentos, tinha um edifício lá de 60 anos parado, que eu tinha que fazer recuperação estrutural, e outro edifício do lado era um centro de convenções também, que tinha que fazer recuperação estrutural e reforço. Só que se fosse só isso aí com um projeto tudo bonitinho, tá fácil para mim. Estudei, né? Pega ali o projeto e executo. Porém, quando você cheguei lá, e tinham passado até 3 colegas antes de mim e não deram conta dessa obra. E peguei lá esse desafio, né? Fico brincando, depois brinquei até com o Manoel. Eu joguei uma bomba na minha mão. Por quê? Projetos não estavam compatibilizados. O que é que significa isso para a gente que trabalha com engenharia? Você não consegue executar uma coisa porque você tem uma interferência de outra. Então, para mim, aquilo ali foi, tipo, voltar um pouco na época da escola. Sim. Porque eu tive que reaprender a engenharia, porque até então também... Você precisou estudar. Isso, justamente. E assim, eu tinha um mestre de obra que não era um mestre de obra pronto.
Porque quando você tem um mestre de obra pronto, o engenheiro ele fica mais sossegado no escritório, só fica pegando pontos que o cara está precisando dar uma conferência. Mas não, lá eu peguei no batente, lá eu fui um engenheiro e fui um mestre de obra, porque meu mestre era fraco ainda. Então, para também não chegar, o rapaz, vamos dizer o nome do mestre, não serve. Não, vou pegar ele, vou aproveitar ele e vou fazer dele um mestre de obra de fato. Assim como peguei outros profissionais que eu vi que tinham uma expertise mais e comecei a botar ele como encarregado, porque era uma obra grande, né? Era uma obra de 120 colaboradores, entendeu? Então, assim, para mim foi desafiante esse tipo de obra aí, por conta dessa trajetória que eu te falei aqui. Perfeito. E aí, já aproveitando todo esse seu conhecimento, toda essa sua bagagem, em que momento você deixa de ser CLT e passa a ser dono do seu próprio destino? Então, eu fiz muitos amigos. É uma pergunta interessante, porque assim, se eu soubesse que ele sofria tanto, eu tinha ficado na CLT, né? Fico brincando com o pessoal que o empresário ele é sofredor. Porque a sociedade em si, ela vê o empresário como opressor. E eu falo também que, às vezes, a justiça nossa do Brasil, ela não vê o empresário com bons olhos. Não sei por quê, porque quem dá o emprego para o profissional é o empresário. Mas, claro, também, sem o profissional não tem empresário. Então, ambos se casam, né? Porém, a realidade é diferente. E aí eu falei, pô, via muito amigo meu ganhando dinheiro, eu falei, pô, bicho, conhecimento daquele de Chiquinho, um exemplo. Chiquinho, eu acho que eu tenho um pouco mais de conhecimento, tenho um pouco mais de bagagem, de vivência. Eu acho que eu consigo ganhar, se não mais, que não é na questão de inveja. Quem me conhece sabe que eu não sou desse tipo. Mas é questão de ambição mesmo, de querer ser mais do que eu era. Eu falei assim, não é questão de ser rico. Mas, pô, eu tô ganhando aqui X, se eu posso ganhar 2X ali, por que não? Só que tem aquela questão do receio, o medo, né? Porque para você dar um passo no escuro é complicado. Você sair de um conforto, que eu já cheguei a ganhar muita grana. E, trabalhava bastante, trabalhava. Sim. Mas chovendo ou fazendo sol, meu dinheiro estava na conta. E empresário, ele não dorme. Por quê? Porque no final do mês você tem 70, 80 colaboradores para você pagar a folha. Então, assim, você trabalha dobrado, você não é reconhecido pela sociedade, você não é reconhecido perante os olhos da justiça. Então é complicado isso aí. Mas, assim, quem tem a visão empreendedora, eu aconselho que vá. Arrisque, mas não vai ser fácil. Nossa carga tributária... São muitos os desafios, muito né? demais. Muitos os desafios trabalhar, né, viver, né, no Brasil, de modo geral, como empreendedor, não é isso? Uhum. Na área da construção civil, você demonstra na sua fala que os desafios ainda chegam a ser maiores em função do mercado e de todas as outras questões que você coloca. Mas ainda falando da sua empresa, né, porque aí agora traçamos esse percurso, você se tornou um empresário da área de construção civil. E quais foram as principais obras que você já realizou com a sua empresa? Então, Janete, eu falo assim, não posso pontuar um A, B ou C. Cada obra ela é importante, né? Cada uma traz uma particularidade, então um aprendizado diferente. Que o cara fala, não, fiz uma praça. A praça é simples de fazer, mas cada obra é um CPF, eu falo, né? Você faz uma obra, é um CPF ali, porque é o seu registro ali, né? Você está dando sua cara para aquilo ali. Então, assim, já fiz hospitais, né? Eu já fiz, como falei anteriormente, plataforma, já fiz uma chaminé de 128 metros com forma deslizante. Para quem é da nossa área, que é técnico, sabe a complexidade de fazer uma obra dessa daí, porque quando você começa a concretar, você não pode parar, então é 24 horas trabalhando, com 2 equipes. Então, dormia na obra, só cochilava, às vezes dava um BO, você tinha que acordar. Então, assim, cada obra tem sua particularidade, até de uma pracinha até uma obra complexa desse tipo daí. Agora, como empresário na minha empresa, eu foquei mais na parte pública, né? Eu gosto de sofrer, até falo brincando. Gosto de sofrer, eu não gosto de sofrer pouco não, tenho gostado de sofrer muito. Então, partir para a pública. Também vou aconselhar para você, se você for empreendedor, quiser entrar nesse ramo, saiba que você tem que fazer um casco muito grosso, né? Tem uma pele muito grossa para poder você enfrentar obra pública. Por quê? Porque você investe seu dinheiro e na hora de você receber, você não recebe. Que é qual o benefício de trabalhar? Ninguém trabalha porque gosta.
Aquele cara que fala que trabalha porque gosta, você vai fazer uma entrevista de emprego do cara. Não, eu trabalho porque eu gosto, porque é uma satisfação. Mentira, trabalha porque precisa. Porque se todo mundo que pudesse, eu ficava milionário em Cancún, tomando minha caipiroscazinha lá de boas e comendo um tiragostozinho. Todo mundo trabalha porque precisa. Exatamente. Então, nesse tipo de obra pública, você tem que ter coragem primeiro para poder entrar. Mas assim, Janete, como eu falei anteriormente, é desafiador, mas é prazeroso. Porque tudo que você faz com amor, você não vira um trabalho, né? Vira um hobby. Perfeito. Mas também ninguém vive de hobby, né? Então... Mas falando em hobby, vamos falar agora, você também é um empresário, né, do ramo bélico. Justamente. Né? E aí você associa essas duas paixões, que é a construção, na verdade são 3 paixões, a construção civil, a comunicação e o mundo bélico. Pois é, então, essa paixão bélica é um contraste, assim, né? Você fala assim, poder, como é que você consegue separar o joio do trigo? Né? Então, surgiu uma paixão do nada, porque assim, eu nunca pensei em gostar, não vou falar aqui da palavra que a gente pode ser censurado, né? Mas eu nunca pensei em gostar de xícaras, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a mexer com material bélico, que essa palavra a gente pode falar, não pode falar outra, que a plataforma derruba a gente. Sim. Eu comecei a fazer esporte, né? Então, eu comecei a fazer esporte, e é um tipo de esporte que você começou a vicia. Entendi. E tira o estresse, né? O trabalho de engenheiro, para quem está nos assistindo e for da parte técnica, sabe que eu estou falando a verdade. Você começou a você desestressar, pô, eu já fui fumante muitos anos, não aconselho a ninguém começar também a fumar. Fumei muitos anos na minha vida. E é desestressante. Você acender um cigarrinho ali, tá estressado, pegar um café, acender um cigarro, você desestressa. Mas é de momento. E quando você faz um esporte que você dá prazer, você, beleza. E aí surgiu essa... Falei, vamos fazer uma loja bélica, porque barateia o esporte. E aí juntamos eu e mais 3 amigos e começamos essa ideia maluca aí, né? Na época do governo passado, até dava para ganhar dinheiro, né? Você tinha um presidente que tinha um apoio nesse material. Já com o atual, ele não tem esse apoio. Então, não estou dizendo aqui que A e B, que presta, que não presta, que quem também assiste a gente aqui sabe que eu não fico com viés político dentro do nosso programa aqui, justamente para poder deixar a coisa mais técnica aqui. Mas surgiu nessa questão de o amor ao esporte. E aí fica tipo uma loucura, né? Que você às vezes precisa estar dentro da loja e tem a construção, e quem vive em construção, que faz uma reforminha em casa, sabe que é uma loucura. E você mexer com esse tipo de material também dá uma dor de cabeça, porque a fiscalização, para quem não sabe, é muito ferrenha. Né? Rigorosa. Muito rigorosa. Tipo, se você deixa um alfinete daquele que está dentro lá do local da xícara lá que guarda alfinete, faltando, porque eu não vou dizer aqui, o pessoal já sabe o que eu estou falando, né? Faltou uma, você tem que dar conta, porque se tiver sobrando uma, você tem que dar conta também. Então, tipo, não pode sobrar nem pode faltar, tem que ser exato. Então, é um processo rigoroso, você tem que botar gente de altamente capacitadas e confiança para não dar besteira, entendeu? Entendi. Essa é um escape, né? Uma forma que você utiliza para desestressar, e é também você também é empresário desse ramo, né? Depois, quem quiser, em off, pede lá contato, né? É isso assim? Pode falar. Funciona? Pode falar comigo, não tem problema. Aqui, tá aqui o nosso Luiz Diego, vai no Instagram lá, pode falar no direct, né? Se não for o pessoal que mexe na nossa rede, às vezes eu respondo. Geralmente eu falo pro pessoal aí, deixa que as mensagens eu respondo. Deixa lá o seu recadinho, se você for interessado no ramo. Então, mas voltando para a construção civil, né? Qual a sua visão de futuro? Estamos em 2025, quais são os seus projetos? Então, Janete, eu acredito que é o seguinte, meu projeto hoje, 2025, é viver mais. E se for possível viver mais ganhando bem, maravilha. Agora a gente sabe que ninguém vive de fotossíntese, né? Nem só quem vive de fotossíntese são as plantas. Então, a gente sabe que trabalhar tem que arregaçar a manga para poder ganhar dinheiro. Eu vou tentar trabalhar menos. Eu acho que o objetivo na minha vida é trabalhar menos. Consequentemente, eu sei que vou ganhar menos, mas eu quero viver. Importante. Porque eu acho que... É a tal da qualidade de vida agora? Justamente, qualidade de vida, porque
a vida passa, né? Tudo passa, até as uvas passam, né? Então, eu preferi hoje, para você ver, eu estou estudando rádio e TV, né? Uma coisa que eu comecei lá atrás e não consegui concluir. Hoje eu estou tentando me formar, espero eu que a senhora me dê uma nota boa, né? Porque vou poder passar. E se servir já de alguma coisa, já sirva esse nosso aqui, para não fazer lá o TCC, né? Já sirva essa aqui, né, pessoal? Dá uma moral lá, dá uma curtidazinha e comenta, professora, passa Diego. Então, tirando as brincadeiras à parte, já, então, eu quero viver mais. Sim, importante. Por exemplo, esse projeto aqui, eu não ganho dinheiro, né? É uma coisa que a gente faz aqui de prazer, a gente gasta dinheiro, na realidade. André é nosso operador ali, ganha milhões. Quem tá rico aqui é ele, na realidade. Ele tá balançando a cabeça que sim, positivamente. Então, você que... Na verdade, é investimento. Você trabalha na comunicação há muitos anos. Janete Sim. é professora, mas Janete é jornalista de formação. É professora de inglês. A gente, geralmente, nas nossas aulas, a gente conversa em inglês, né? Que eu sou muito bom em inglês também. Falo yes, no e eggs. Bem pra caramba. Eu acho que é o momento de aproveitar e chamar a sua atenção para os nossos patrocinadores, que na verdade são seus e não meus, né? Maravilha, faça merchan. Então vamos lá para o merchan. Então vou pedir licença e vamos chamar os nossos patrocinadores, que é o DBA, Engenharia Civil, Segurança do Trabalho e Educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cortes masculinos. A EPA, Educação Profissional, Aliança. E agora a gente retorna para cá, Luiz Diego. Vamos lá, Janete. Bem patrocinado, hein? Então, convidar os amigos, né, que fazem parte aqui, já fizeram parte aqui de 2024, da nossa primeira temporada, a convidá-los para retornar e dar essa moral para a gente aqui, que eu falo assim, é um patrocínio mais moral. Sim. Porque tudo, você que trabalha com comunicação, você sabe, Janete, que isso aqui é galgando um a um, né? E ainda mais um programa que é altamente técnico, o nosso programa não é falando fuleiragem, que faz mais sucesso esse tipo de programa. Falar besteira, mostrar besteira, piadinhas. A gente aqui de vez em quando dá uma descontraída, mas o programa é sério. Sim. Então a gente sabe que só atrai aquele que está curioso com a parte técnica, né? Então, perfeito. Convidar os amigos, para quem não conhece também. E outra coisa aqui, do ladinho, tem o Pix da gente, né? Com certeza. Coloca aí o QR Code, por favor. Isso, justamente. O QR Code está aqui do lado, já começando, já aparece aqui o QR Code. Não é de amostra grátis não aqui, pessoal. Você pega o seu bancozinho aí, abre o aplicativo do banco, mira no QR Code. Se quiser botar um 50 aí, a galera ajuda, né? Ajuda o projeto a se tornar melhor e continuarmos assim incentivados, né, a trazer conteúdo para você que gosta de acompanhar o E aí, quer construir? Isso aí. Então vamos lá. Mas vamos falar agora sobre, né, como você despertou a vontade de fazer parte do Conselho de Engenharia, o CREA. Então, Janete, eu sempre fui envolvido com política, né? Eu não gosto de envolver política aqui no programa, mas eu sempre gostei de política. Fui envolvido sempre com política, teve tia deputada estadual aqui, primo deputado. Então, assim, sempre a política fez parte da minha vida, né? Exatamente. Porém, o sistema não seria diferente, né? Onde eu estava estudando como engenheiro, eu teria que fazer alguma coisa para estar contido, né? Melhor dizendo, dentro do sistema, que a gente chama, quem faz parte, que é do nosso ramo, chama de sistema, que é o sistema Confea-CREA e Mútua. Sim. Enquanto estudante, eu procurei até então o presidente, também não vou falar nomes aqui, nosso colega deve estar assistindo. Na época, eu conversei bastante com ele, mostrei o projeto do CREA Júnior, que até então só existia lá em Minas Gerais. Bom, você ver uma ligação naquela época, você vai lembrar, era R$5 um minuto de celular. Era muito caro a ligação, né? Então eu gastei horrores. E aí, como tudo na política, você acha que está dando certo, você toma uma rasteira, né? Então, na época eu tomei uma rasteira. Até depois o presidente, ele falou que foi sem querer, foi sem intenção, mas acabou dando a rasteira. E aí o que foi que aconteceu? Fiquei desgostoso. Fui trabalhar fora, como a gente conversou aqui anteriormente, fui fazer minhas andanças Brasil aí afora e voltei. Cansei também, né? Porque cansa. Você trabalhar dioturnamente é cansativo. Você ganha bem, mas é cansativo. Está longe dos seus, da família. Não tem amigo. Tá, claro, você vai fazendo amigo por onde você passa, mas você não está perto daqueles amigos que
conhecer você lá lavando prato e lavando copo, né? Como eu, na minha infância. Os amigos jogando bola, brincando e eu trabalhando. Mas eram meus amigos de infância. E os familiares, obviamente. Sim. Então, aí chegou uma certa parte que quando eu voltei para Aracaju, eu procurei até então o presidente, que já era outro, né? Obviamente, que passou alguns anos. E ele lembrou de mim, da época dessa luta do CREA Júnior, que eu tentei criar o CREA Júnior aqui, que seria o segundo no Brasil. E comecei a sair. Ele falou, bicho, você não quer ser conselheiro, não? Eu falei, tem interesse. E aí eu comecei. Salvo engano, 2016, eu comecei nessa andança aí. Fui conselheiro por 6 anos, fui suplente, fui coordenador da Civil por 3 mandatos, fui coordenador do CREA Júnior, que tive uma satisfação. Porque esses já são os projetos que você conseguiu desenvolver? Isso aí foi dentro do lado do conselho, né? Isso dentro disso aí, dentro de lá, fiz inúmeros projetos de placa de obra, a lei de licitação. Porque assim, se a gente fosse numerar aqui, são muitas coisas que você, enquanto coordenador, você consegue dar um pouco de sua cara, né, dentro do sistema. Sim. Mas assim, uma andorinha não faz verão e nosso sistema é engessado. Então, quem também faz parte do sistema sabe que às vezes você pode ver com várias ideias boas, porém o sistema lhe bloqueia, né? Que é tipo uma Câmara de Deputado, né? Você precisa ter articulação. Justamente, você tem que aprender a articulação política interna. Perfeito. Mas quais os projetos em sua gestão foram implantados dentro do COFEA-CREA? Então, como eu estava falando para você, falei questão de parte de lei de licitações, né, que na época foram empurrados com a goela abaixo e não foi estudado pela parte da engenharia civil. Teve essa parte da questão de placa, de obra. Por exemplo, vou dizer, lutei bastante e só veio agora acontecer nossa Câmara ter um recurso para poder a gente administrar internamente nossos recursos, que isso foi uma luta de anos e agora na nova gestão acreditou que vai sair. Mas assim, Janete, como eu falei, projetos foram inúmeros, porque eu podia pontuar aqui para você vários. Porém, o sistema ele é engessado. Perfeito. E eu falo que o sistema ele é velho e ele tem um ranço de querer se modernizar e é um sistema tecnológico. Chega até a ser engraçado de você falar, pô, você está no Conselho de Engenharia, que é tecnologia, pura tecnologia, mas não quer inovar. Acredito eu agora com essa nova gestão do presidente em vigor, o Vinícius, que é o que está na frente do Confia, vai dar uma melhorada porque é um cara novo, um cara com visão moderna. Perfeito. Vai vir melhorar bastante isso aí. Estou ansioso por isso. Só teve um ano é mais ajeitar a casa, né? E espero que esse ano agora, 2025, ele faça a diferença e mostre para que veio. Perfeito. Qual conselho? Vamos começar agora a falar sobre a engenharia de modo geral e o que você pode acrescentar, né, para esse mercado, considerando todo o seu entendimento e toda a sua bagagem. E aí, qual conselho que você dá para os engenheiros recém-formados? E aí já aproveita e fale para mim como é que você vê o ensino EAD para a engenharia. Então, Janete, essa EAD também foi uma discussão bastante que é polêmica até hoje dentro do nosso sistema. Vou começar pelo último, certo? Questão do EAD, que eu ensino à distância. Eu não sou contra o EAD, eu até sou a favor, porém que ele seja misto. Semipresencial. Justamente. Porque você não consegue aprender. Você é um médico, por exemplo. Você imagina o cara fazer medicina. EAD. Né? Uma coisa é EAD, você estudar letras, que só é leitura, né? Você não tem prática de vivência de alguma coisa, de pegar um objeto. São livros. Na verdade, até tem aulas práticas, porque eu tenho licenciatura também. Você tem que dar aula, né? Você tem que ter justamente essa interação com o aluno. Então, assim, você vê como é complexo essa questão de você falar EAD 100%. Mas nosso sistema, na época, deixou passar. E hoje você pode se formar um engenheiro EAD 100%. Então, se é tão bom, se coloque lá, né? Engenheiro EAD. Porque vou contratar você, Janete, engenheira civil, EAD. Saiba que está contratando um engenheiro EAD. Porque às vezes você não pode... vai diferenciar, não. Só não é bom. Tu olha lá que é EAD. Porque o sistema na época fechou os olhos, né? Não sei se foi conta política, se teve... Desculpe, pessoal. Se teve a questão
de benefício de A ou B ou C, não sei, não vou especular essa questão que eu não sei, né? Até então, na época, eu não fazia parte do sistema quando liberou geral. Mas já estava engateando ali dentro do sistema, já querendo ser um conselheiro. Mas essa questão da EAD é bem complexa, até hoje ainda tem discussões. Espero eu que se resolva o mais rápido possível, não seja radical para poder 100% eliminar, porque vai baratear, né? A gente sabe que tem alunos que estudam, que moram no nosso estado, não que o nosso estado é pequeno, mas você imagina uma Bahia da vida, né? Um estado é um continente ali. Com certeza. Então você está numa cidade longe de uma capital, você quer fazer aquela... não vou fazer mexer aqui da faculdade, mas uma faculdade famosa, você quer estudar ali. Mas você pode fazer tipo 60% EAD e 40% presencial, você vai ter que fazer um esforçozinho para poder ir até lá, a cidade, para poder se aprender a técnica, para você pegar um agregado, saber qual é o tipo de material que você está trabalhando. Perfeito. Esse aí eu sou a favor. E voltando lá, o conselho que eu posso dar aos que a gente chama de egressos da engenharia, eu digo assim, bicho, ser engenheiro é um desafio diário, né? Você tem que se reinventar diariamente e você tem que estudar diariamente, porque a inovação ela é contínua, né? Hoje você aprende X, amanhã esse X já não é mais X, é 2X e assim sucessivamente. Então, você que está saindo agora na engenharia, hoje, infelizmente, nosso mercado não está aquecido para engenheiros e mesmo não estando aquecido, já está começando a ter déficit, certo? De engenheiros no mercado. Então, hoje está se formando menos engenheiros. A gente teve até uns entrevistados aqui no passado por conta disso, porque os estudantes não estão com aquela gana, aquela vontade de querer ser engenheiro. O que foi que aconteceu? Porque antigamente, você abria a boca e falava que era engenheiro, você pô, é um orgulho, você fala, pô, engenheiro, velho, o cara é engenheiro. Hoje você fala engenheiro, o cara olha pro cara, engenheiro é Uber. Infelizmente, é uma risada, mas é uma risada, infelizmente, real, Janete, que você fez aqui, porque... E a minha risada, ela tem um contexto de relacionar isso com uma outra área, que são jornalistas. Não se formam mais jornalistas como antes. Justamente. Né? Uma universidade famosa aqui do nosso estado, ela está tendo dificuldades de abrir novas turmas de jornalismo. E está assim também na engenharia. Para você ter noção. Então, se você sente nessa parte do jornalismo, a gente também sente na parte da engenharia. Porque você não tem mais aquela gana, vou dizer a palavra aqui, não tem aquele tesão, né? As escolas... Desculpe, pessoal, que eu estou saindo de uma laringite aí, que essa me persegue há um mês já. Estou acabando já, graças a Deus. O pessoal hoje não tem aquele tesão na matemática, na física. Então o pessoal está procurando mais o quê? Essa comunicação que não seja jornalismo, mas virar um youtuber, um tiktoker, um tipo de trabalho mais tranquilo, digamos de passagem. Que quem faz isso aqui sabe que dá trabalho, mas um cara que é famosinho, que muitas vezes você vê o cara famosinho, faz uma dancinha com a bunda, ganha 1 milhão de seguidores. Hoje, um dia desse teve uma menina que só negou de sentar do lado, ganhou 2 milhões de seguidores. Começou a ganhar dinheiro. Então, assim, hoje, o mundo está dando valor a coisas que são supérfluas. E um profissional... Uma inversão de valores, justamente, né? Um profissional que nem você, você chegava, o povo ficava pegando na mão, você vai ter que vir para cá, você tem que vir para cá. Hoje, não. Hoje você pega um cabra, o cara tem não sei quantos seguidores, você vê aí por essas... quando começou, né, também não vou dizer o programa, os programas que tinham, que a gente parava e ficava assistindo de noite para poder ver quem ia ser eliminado ou não, eram pessoas normais. E nem eu, e nem você e tal. Hoje não, são esses artistas emergentes, que são os tiktokers tal, que estão ali, que balança a bunda e fica famoso. Desculpa até o palavreado aqui. Que não é palavreado, mas é uma parte do nosso corpo, né? E quem me conhece também sabe que eu sou desse jeito também, então assim não dá para ser um personagem diferenciado para o pessoal aqui. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito. Então, Janete, hoje, para você se formar um jornalista, se formar um engenheiro, você tem que gostar primeiramente. Sim. Mas eu digo para você, meu amigo e minha amiga que está assistindo, está estudando, está querendo ser engenheiro, vá à frente, vá. Agora, saiba que o momento não é esse, mas o momento vai chegar. Porque a gente tem que ser otimista. Por mais que o campo... Precisa investir no sonho, né? Por mais que o sonho é pessimista, o futuro
é de pessimismo, infelizmente, mas eu sou um cara muito otimista. Então, assim, eu estou no meio de uma guerra, pisando em bomba, eu espero e olho na frente, no horizonte, um sol muito bonito, bem límpido, para poder desfrutar minha caipirosca lá no Cancún, entendeu? Eu imagino desse jeito. Vai dar certo. Mas, aí saindo um pouco desse mundo da engenharia, agora vamos entrar no mundo da comunicação. Para a gente já se encaminhar para o fim do nosso bate-papo hoje, me fale, como surgiu a ideia do podcast? Então, Janete, eu fui candidato, como eu falei que gostava de política, fui candidato a diretor-geral da nossa Caixa de Assistência Mútua, aqui em Sergipe. E saí perdedor, mas eu acho que eu saí vencedor no final, na realidade, que o grande perdedor é aquele que se sente vitorioso no final, por mais que você ganhe ou perca. Eu acho que foi um aprendizado, foi a primeira vez que eu coloquei meu nome para ser testado, né? Eu sou conhecido dentro do sistema, mas fora eu sou apenas um engenheiro que faz obra pública e o pessoal que anda comigo me conhece. Sou um cara sempre extrovertido, brincalhão, de bem com a vida, por mais que a dificuldade ela exista, mas eu sempre sou de bem com a vida. Sou isso aqui, sou brincalhão. Botei para testar, perdi por 20 votos. Eu não tinha nem Instagram. Pessoal, esse Instagram aqui, para não conhece aqui, o André bota aqui aberto, por favor. Enge.luiz com Z Diego. Segue lá para quem não conhece ainda. A gente bota os nossos cortes lá e alguns sorteios da EPA a gente está botando lá também no Instagram. E resolvi falar bem assim, bom, para ser lembrado, tem que ser visto. Eu gosto de me comunicar. Vou criar um podcast sobre engenharia. Comecei a pesquisar o que tinha já no mercado. Aí uns falam só de construção, outros falam só de engenharia elétrica, outros falam só de engenharia química. Falei, cara, eu vou fazer um mix de tudo, eu vou ver se tem algum. Não achei. Falei, eu vou ser o pioneiro desse trem aqui. Eu vou impulsionar essa questão do podcast sobre engenharia, que eu queria fazer mais descontraído, colocando uns cortes, fazendo uns vídeos externos de obras irregulares, colocar como se fosse takes aqui, por isso que eu procurei o Rádio TV para poder me dar essa abertura de ideias. Sim. E até então, esse ano eu não coloquei em prática. Por quê? Porque eu estou batendo escanteio, cabeceando, sendo goleiro, então faço edição, faço a arte, só não faço a gravação que tem nosso amigo André que faz ali dá esse apoio técnico. Dá esse apoio técnico, mas assim, a parte de edição, tudo sou eu. Você sabe que dá trabalho. Você Sim, requer tempo, né? Super. E tempo para engenheiro é ouro. Então, para você conciliar isso tudo, na questão do podcast, que não lhe dá dinheiro, que não dá para viver do que os nossos colegas contribuem para a gente aqui. É um investimento, você está divulgando sua marca, então, seu justamente. trabalho. E aí eu fiz assim, eu vou ser lembrado. E pelo menos eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um benefício não só para mim. Estou fazendo um benefício para a sociedade, não só para os que são do nosso sistema. Estou fazendo para a sociedade, levando conhecimento. Que muitas das vezes, por exemplo, vai ter colegas aqui que a gente vai entrevistar esse ano, engenheiro nuclear. Perfeito. Entendeu? Então, uma coisa assim, engenharia nuclear. Quem que pensou que é um engenheiro nuclear? Já passou vários profissionais aqui que foram aulas para mim, quando eu sempre falei, pô, uma aula. Fica até falando, quem assiste a gente direto, que assiste todos os vídeos, porra, Diego tá em aula direto. Mas porque uma coisa é conversar com um engenheiro civil que faz obra igual a mim. Sim. Quem assiste vai até diferenciar esse tipo de entrevista. Porque é uma conversa que eu entendo. Agora, entrevistar um engenheiro eletricista, entrevistar um engenheiro químico, entrevistar um engenheiro mecânico, é um mundo diferente para mim. Então, tudo que ele falar para mim é aula. Perfeito. Então, sempre que fala para mim, é uma aula para mim. Assim como você me apresentando aqui, é uma aula para mim de como me postar, de como a mão, que a professora me condenou num vídeo que eu fiz para o nosso patrocinador, Marcelo, a questão da mão, a postura, fica até com receio de usar a mão, que eu fico com a mão congelada. Porque que são vícios, né? São vícios. A gente vai aprendendo a se comportar como o nosso corpo fala na TV, né? O nosso corpo fala. Justamente. E na TV a gente precisa observar como é que a gente como nós devemos nos portar, né? Na TV, em função de como nosso corpo fala. Justamente. Né? E o rádio, quem está escutando, não está vendo você. Mas hoje o rádio se vê, hoje, né? Hoje o rádio está na web, né? Então hoje não tem como se esconder. O cara tem que andar alinhado, tem que dar... Tem que organizar. Né? Porque antigamente o cara ia falar de chanela, né? De qualquer jeito, né?
Você que deve conhecer um pouco mais daquela época, você deve entender isso que eu estou falando. Nós íamos um pouco desorganizados, mas agora a gente se preocupa um pouco mais. Maravilha. Mas aí eu vou aproveitar, inclusive, você falando sobre o seu podcast, e aí eu vou organizar a sua pergunta e vou dizer o que é que o curso de rádio e TV tem agregado para você até o momento? Então, Janete, não é porque eu estou na sua frente aqui, é uma honra tê-la me apresentando, né? Apresentando nosso programa aqui, nosso primeiro programa do ano, né? Então, assim, uma honra, satisfação. Eu estou aprendendo tudo, falar a verdade, porque, tipo, uma coisa é você fazer de qualquer jeito, e outra coisa é você aprender a técnica. Perfeito. Você pegar um script mesmo, um roteiro, eu não fazia, né? Eu fazia de qualquer jeito, fazia a pergunta lá, eu soltava, pegava fica até brincando, meu assistente técnico, que é o famoso inteligência artificial, mandava ele dar uma melhorada e soltava para poder tentar fazer aqui, levar o conhecimento para você, porque Sim. é uma vivência para mim nova, né? Eu sou engenheiro, eu vivo em campo. Minha palavra é a palavra do peão, ali, aquela voz do peão. Então, aqui eu sou Diego, eu não sou engenheiro Diego aqui, em corpo e alma aqui, porque do jeito que eu falo com o peão, não tem como falar com o pessoal lá, né? Porque a gente às vezes usa um palavreado, usa um palavrão. Não que seja corriqueiro, né? Mas, tipo, os engenheiros que eu aprendi foi desse jeito, porque não é questão de ser ignorante, longe disso. Mas a questão, às vezes, você tem que ser um pouco mais firme, às vezes tem que ser um pouco mais maleável. Até brinco que o engenheiro, ele é psicólogo Também. dentro de uma obra. E para poder na rádio e TV, você passando todo o conhecimento, né? Janete é uma excelente profissional, não só como comunicadora, mas também como professora, né, que eu estou à frente aqui. Eu acho que depois desse elogio, eu acho que eu mereço um 10. Eu acho que sou o aluno que mais pede ponto. Mas, assim, o conhecimento, Janete, eu espero que seja para ao longo da vida, se caso eu venha continuar esse projeto, e eu acredito que sim. Sim. Não só na parte de engenharia, vou criar outros canais, né? Como eu falei, eu gosto de política, então quero criar um canal só de política, também sem viés. Quem me conhece particularmente sabe qual é o meu viés, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Mas eu não quero deixar transparecer para o nosso telespectador. Vou fazer um programa disso aí, quero fazer um programa de tipo fofoca, de cotidiano, falando sobre tudo, né? Porque, tipo assim, como eu falei, quem quer ser lembrado tem que ser visto, né? Eu sempre brinco também. Fale bem ou fale mal. O importante é falar de mim, porque se está falando bem ou está falando mal, isso é importante. Então, continue falando. E aí você tem um projeto de comunicação, né? Já prospectando aí para 2025 e os próximos anos os seus próximos projetos e ideias. Mas me fale sobre o Luiz Diego do futuro. Então, Janete, como eu falei, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, assim, eu vejo... Tá complicado. Mas, se a gente tem saúde e tem Deus no coração, que primeiro de tudo tem que ter Deus, né? Eu sou assim, quem olha assim me vê xingando, brincando, mas eu rezo todos os dias, né? Eu não sou aquele cara que de ir para a igreja, mas eu tenho uma crença muito forte em Deus. Perfeito. E eu rezo todos os dias e eu tô aqui falando, não estou falando demagogo, não estou sendo demagogo. Sim. Eu rezo todos os dias e peço a Deus para todas as pessoas, não só para mim. E Ele também sabe que eu estou falando a verdade. Eu peço para todos saúde, principalmente aqueles que estão enfermos. Então, assim, o que eu espero do futuro, e não só da engenharia e na vida de si, é que as pessoas sejam mais humildes e vejam mais o próximo. Que tenham um futuro querendo para o próximo o que quer para si. Entendeu? Então, assim, eu espero das pessoas que elas vejam com mais carinho. E da nossa engenharia, eu espero que na engenharia do Brasil ela acorde. Que eu acho que ela está adormecida. Um conselho de engenharia, que é o nosso fortalecedor, né, que é o que carrega e que defende a gente, ele está preso em 1966, que é a nossa lei lá de 1966. Eu acredito que a gente precisa acordar, que nós somos um gigante adormecido, né? Eu sou flamenguista, então eu digo assim, eu sou torcedor do maior time do mundo e nós fazemos parte do maior conselho da América Latina. Nós temos, não vou falar números aqui, que senão você também demagogo aqui, de falar número errado aqui, mas nós temos o maior conselho de engenharia. Então, juntos, somos fortes e imbatíveis. Eu espero da engenharia que ela acorde
e seja o gigante que de fato ela é e se posicione onde de fato ela deve estar, como evidência. Porque você está falando no microfone, que ela é feito por um engenheiro. Você está sentado na cadeira porque ela é feito de um engenheiro. Tudo na vida é a engenharia, tudo. Perfeito. Entendeu? Até a medicina mexe muito com a engenharia. Então, assim, eu espero isso do futuro. Não só da vida, mas também na nossa engenharia. Então, tem uma frase final para a gente finalizar nosso programa hoje? Eu tenho uma frase final para você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo. Segundo dia do ano, né? Hoje, quinta-feira. Seja melhor. Ame mais o seu próximo. Chegue para sua mãe, para o seu pai que está vivo. Porque eu não tenho hoje mais meu pai, eu tenho só minha mãe. Eu sou órfão de pai. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Diga para sua mãe que você ama ela, diga para o seu pai que você ama ela, seus filhos, sua esposa, seu marido. Ame mais o próximo, que com certeza Deus vai olhar para você. Vai olhar para você e vai abrir todos os seus caminhos. Pode estar ruim. Eu digo assim, quem olha para mim acha que está tudo uma maravilha. Eu transpareço isso, que está tudo uma maravilha. Mas não vou dizer que ficou para trás, né? 2024 passou, é um ano para se esquecer. Ano vindouro, ano novo, vida nova. Então, assim, faça o bem. Eu acho que a frase melhor é isso aí, faça o bem sem olhar quem. Eu não faço propaganda do que eu faço extra vida, mas eu digo a você, faça sempre o bem, que pode ter certeza, aquele lá de cima vai estar olhando por você. Sempre vai abrir uma porta ou uma janela para poder Com certeza, organizar. senão ele deixa uma frestazinha, você aproveita ela, que Perfeito. você muda a sua vida. Então, gente, com essa frase, né, com essa dica do Luiz Diego, a gente finaliza o E aí Quer Construir, que teve hoje a apresentação de Janete Caete, e quero dizer sim, que foi um prazer imenso, né? Que lugar de honra você me deu em poder apresentar o seu programa e falar um pouco sobre você, sobre o idealizador desse projeto. E quero desejar para você um 2025 de muita prosperidade, não só na área civil, como também na área de comunicação. Eu digo mesmo para você, Janete, para você, para sua família, seus filhos, sim, com certeza. O seu marido, gente boa demais, seu marido também, que eu conheço o marido dela, gente fina, um abraço para ele, para os seus filhos também, sua família inteira, né? Muito obrigada e a gente fica por aqui e até semana que vem com mais um programa, não é isso? E vou deixar para você, meu amigo e minha amiga, não esquece o Triple C, curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?